Boa noite a todos. Podem tomar os vossos assentos, meus irmãos. Somos gratos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui para bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo de número 16 de João, versículo 33. Capítulo 16, versículo 33 de João. Diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora, Mateus capítulo de número 8, versículo de número 23. Mateus capítulo 8, versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Só até esse versículo. Hoje nós vamos falar sobre as tempestades que vêm sobre as nossas vidas. E eu costumo dizer, como já falei aqui outras vezes, há tempestades em nossas vidas que são inevitáveis a acontecer. Muitas vezes nós vamos nos deparar com problemas e dificuldades que vão sobrevir sobre a nossa vida, e muitas vezes nós vamos perguntar para Deus por que aconteceu isso conosco, ou por que essa situação desencadeou sobre a nossa vida tamanho problema ou tamanha dificuldade. No versículo 33 de João, no capítulo 16, nós lemos aqui o próprio Jesus olhando seus discípulos e dizendo: nesse mundo vocês vão ter aflições. E aflição aqui é no sentido literal da palavra, de afligir mesmo. Só que quando nós falamos sobre tempestade, e nós vamos entender que tempestade ela tem os seus derivados, na linguagem portuguesa, no dicionário, vai falar que é uma chuva forte com ventos. E essa chuva forte com ventos que veio sobre os discípulos e Jesus no barco, demonstra para nós alguns fatores primordiais para nossas vidas e para que a gente possa entender aqui o que Cristo quer falar conosco essa noite. Nós vivemos em um mundo cotidiano em que nos deparamos com várias situações em nossas vidas. Só que nós achamos, ou melhor dizendo, em algumas colocações direcionais da palavra de Deus, ou algumas pessoas que tomam os microfones e ministram muitas vezes nossas vidas, dá-se a entender que nós somos imunes às dificuldades e problemas que vão vir. É visto que está sendo pregado um evangelho de tanta facilidade que as pessoas, elas colocam-se como superiores às outras pessoas e que elas não vão passar dificuldade, não vão passar problema, vão ser autoimunes a doenças, vão ser autoimunes em ficar desempregado ou passar alguma situação adversa. Só que, como eu falei aqui no versículo 33 do capítulo 16 de João, Jesus vai dizer que nesse mundo nós vamos ter aflições e problemas. E não seria fácil para nós, discípulos de Cristo, vivermos segundo aos seus propósitos. Porque quando nós estamos diante do Senhor, nós subentendemos que nós estamos na direção correta daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E o fato de nós estarmos na direção correta
E o fato de nós estarmos na comunhão com o Senhor não nos deixa isento de passar problemas e provações. O fato de nós termos a nossa conexão diária com o Senhor não vai nos isentar de passar dificuldades que vão se levantar em nossas vidas. Só que o fator primordial aqui não é o quanto a tempestade está açoitando o seu barco. O fator primordial aqui é nós permanecermos na direção do Senhor e na comunhão do seu propósito. O fator primordial aqui é nós não nos esquecermos que mesmo em meio às aflições, em meio às dificuldades, Jesus está no controle de nossas vidas e de nossa família. O que nós precisamos entender aqui é que em meio às dificuldades nós temos que permanecer na comunhão com o Senhor, porque as mãos dele é poderosa para nos sustentar, porque as mãos dele é poderosa para nos guiar para o centro da sua vontade. Em meio às dificuldades e problemas vão tentar nos fazer nos desesperar. E todas as vezes que nós nos desesperamos, nós estamos tirando Deus do centro de nossa vida, porque o desespero gera desconexão nossa com Deus, dizendo, o que será de mim, o que está acontecendo, como vai se solucionar o problema. Mas quando nós estamos na comunhão e andando no caminho, na direção do Senhor, a nossa esperança não está no problema, não está na dificuldade, a nossa esperança não está em nós, o que vai acontecer amanhã, mas a nossa esperança está, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, e a qualquer momento o Senhor vai abrir a porta, a qualquer momento o Senhor vai curar, a qualquer momento o Senhor vai dizer, acalma-te vento, acalma-te mar. É difícil permanecermos no centro e na direção de Deus, na comunhão do seu propósito, quando as tempestades vêm ao nosso encontro. Porque aí nós queremos refutar quem é Deus para nós. O que Deus não está fazendo para nos socorrer. Mas as aflições e tempestades vão desencadear em nossas vidas a experiência de viver uma esperança que está presente no momento da nossa angústia. É olhar para Cristo e saber que Ele está nos dando uma oportunidade de crescimento e amadurecimento em meio a essa provação que está acontecendo. É olhar em meio a essas tempestades que nos leva não para longe de Deus através dos ventos, mas nos leva ao centro da sua vontade. Toda tempestade, toda aflição, toda provação, ela não vai tirar você da vontade de Deus, ela não vai tirar você da comunhão, ela não vai tirar você do relacionamento com Deus, mas ela vai te aproximar do Senhor, para que você viva experiências com o Senhor. As tempestades vão fazer nós compreendermos a vontade do Senhor em nossas vidas. Porque a própria Bíblia vai dizer que o vento sopra onde quer. E nós não sabemos para onde ele vai e de onde ele vem. Só que Jesus é tão poderoso que nem o vento pode fugir da ação do seu poder, porque ele disse, calma vento, e o vento parou. Ele disse, calma mar, e o mar se aquietou. O que é o seu problema diante do nosso Senhor? O que é a sua dificuldade diante de um Deus que é poderoso para mover os céus e a terra ao seu favor? Estarmos na comunhão e no relacionamento com o Senhor
nos conecta através da transformação, da ação do Espírito Santo, para nos gerar a comunhão necessária com o nosso Deus. Nós temos que enxergar a tempestade não como algo que nos flagela e nos tira do centro da vontade de Deus, mas temos que olhar a tempestade, que muitas vezes na sua vida vai ser a provação, vai ser a falta de emprego, vai ser a doença, vai ser talvez o desentendimento, mas isso você não pode olhar como algo ruim, mas isso você tem que olhar como uma oportunidade de você se lançar diante do Senhor e dizer: toma, ó Pai, em tuas mãos essa situação, quebra, ó Pai, esse problema e faz com que ele desapareça, para que eu continue na comunhão. É necessário nós, meus irmãos e minhas irmãs, corrigirmos a nossa rota para ir ao encontro do nosso Criador. Porque quantas vezes nós usamos as dificuldades e problemas para nos afastar do centro da vontade de Deus, para aposentar o nosso chamado, para aposentar a nossa dedicação na presença do Senhor. Sendo que o nosso Deus está dizendo para nós que nós temos que gerar comunhão, relacionamento, nós temos que estar debaixo das suas asas, nós temos que estar conectados ao Senhor Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, que nos leva a viver uma vida eterna. A provação vai vir, o problema vai chegar, a dificuldade vai chegar. Mas uma coisa não vai cessar na sua vida, é a presença do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa não vai cessar na tua casa, é o Senhor trazendo conforto e te direcionando para você viver o centro da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Pare para pensar. Jesus Cristo entra no barco com seus discípulos. E ao entrar no barco, dentro da cronologia do texto, nós não entendemos quanto tempo passou, evangelista Francisco. Mas uma coisa é mencionada no texto: Jesus Cristo estava descansando. Seus discípulos, que tinham experiência com o mar, estavam talvez conversando sobre os milagres, sobre tudo aquilo que Jesus estava realizando. Só que o texto vai dizer que veio uma tempestade atípica, porque no texto é mencionado que as ondas cobriam o barco. Então não era uma tempestade qualquer. Era algo acima das proporções normais. E os discípulos, ao verem aquela tempestade, eles vão chamar Jesus e dizer: mestre, o senhor não está vendo que nós estamos morrendo? E Jesus olha para eles e fala: vocês não têm fé. E aí entra um entendimento para nós. Às vezes nós temos fé para muita coisa. Às vezes nós temos fé de impor a mão sobre alguém, evangelista Francisco, e determinar que Deus cure. Às vezes nós temos fé para orar por alguém, para que o Senhor abra uma porta de emprego, e Deus abre. Às vezes, nós fazemos um acolhimento com alguém e oramos para que Deus solucione um problema dentro daquele lar, e Deus soluciona. Mas quando olhamos para nós, nos tornamos impotentes mediante aos problemas que estão acontecendo conosco.
E Jesus Cristo está falando com os seus discípulos. E dentro desse homens de pouca fé, ele está dizendo o seguinte: vocês não conseguem enxergar o milagre acontecer na vida de vocês? Vocês não conseguem visualizar que eu sou o mesmo Deus que usou você para impor as mãos sobre alguém e ele ser curado, para curar dentro da sua casa? Vocês não têm fé suficiente para clamar os céus e o sobrenatural de Deus acontecer na sua casa? O Senhor está olhando para nós esta noite e está dizendo para nós: não fique com pouca fé. Não fique atônito em meio às dificuldades que estão acontecendo. Comece a clamar, porque Jesus Cristo tem poder para fazer milagre acontecer. Comece a clamar o Senhor dentro da tua casa e falar: o Senhor é poderoso para curar aqui dentro. O Senhor é poderoso para abrir a porta. O Senhor é poderoso para colocar as coisas no lugar. Rabrava suprime como entre a face. E vou dar a mantuia vai, ou como um daragachandaraia. Precisamos entender isso. Porque o Senhor está dizendo para você exercer uma fé viva diante dEle. Não uma fé condicional a acontecer um milagre na vida de alguém, mas uma fé viva o suficiente para você olhar o que está acontecendo, a tempestade que está acontecendo dentro da tua casa, dentro da tua família, e dizer: no nome de Jesus, acalma essa tempestade. No nome de Jesus, esse vento vai parar. No nome de Jesus, esse mar vai se aquietar aqui dentro. Porque eu creio num Deus de milagre para a minha família. Precisamos nos despertar, meus irmãos. Porque quando nós invocamos o sobrenatural de Deus, nós temos que ter a fé suficiente para que aconteça em nossas vidas. Não adianta nós falarmos da boca para fora, porque o Senhor quer que você ative a sua fé, não só no falar, mas no seu modo de viver. O Senhor, Ele quer nos moldar dentro dos seus propósitos, para sermos direcionados ao centro da sua vontade. Não adianta nós colocarmos em xeque. Por quê, pastor? O Senhor nos chama para um propósito. E existem tempestades que são inevitáveis a acontecer. Mesmo você na comunhão, mesmo você no direcionamento, tempestades vão vir sobre você. Mas muitas vezes, existem tempestades que nós mesmos provocamos. Existe tempestade que nós mesmos fermentamos ela para que aconteça. Quem de nós não se deparou com uma tempestade igual Jonas estava dentro daquele barco, porque ele estava fugindo do centro da vontade de Deus, do propósito do Senhor. E ele estava no barco. Ele não queria ir para Nínive. Ele queria fugir do propósito. Só que veio uma grande tempestade. E ele estava dormindo no porão do barco. E em meio àquela tempestade, os marinheiros estavam jogando as suas cargas fora, para que o barco não fosse a pique. E o mais impressionante aqui é que Jonas sabia que ele era o causador da tempestade. Nós sabemos aonde nós estamos errando a mão. Nós sabemos aonde nós estamos fazendo errado.
E esse é o momento de nós entendermos que a tempestade que provocamos, só existe um caminho para ser corrigida: voltando para o centro da vontade de Deus, voltando para o propósito que o Senhor determinou na sua vida. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para louvar, louve. Se Deus te chamou para ser obreiro, seja. Se Deus te chamou para ser obreira, seja. Se Deus te chamou para fazer a zeladoria da igreja, faça. Se Deus te chamou para tocar, toque. Mas faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Lablava antoremiante casui. Evlado ia ser me adora canto na vai. Deus quer nos colocar no centro da sua vontade. E quanto mais nós fugimos do seu propósito, mais Deus aperta para nós vivermos segundo o seu propósito. Se nós olharmos a história de Jacó, nós vamos ver que ele, com suas atitudes equivocadas, causou uma tempestade de proporções gigantescas, porque quando ele estava voltando, ele temia seu irmão matar ele, porque ele causou a tempestade. Quando ele deu e comprou com um prato de lentilha a sua primogenitura do seu irmão mais velho, as suas atitudes desencadeou dentro da sua história, porque ele foi enganado da mesma forma que ele enganou. Seu sogro Labão enganou ele, fez ele trabalhar muitos anos. E quando ele ia sair com um rebanhozinho, se Deus não intervém, ele não ia sair com nada. Sabe o que eu quero que você entenda? Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus está te direcionando para você viver segundo a propósitos que são eternos. E Deus está falando para nós essa noite: seja direcionado, seja direcionada para viver segundo propósitos que são eternos. Precisamos acordar. Precisamos ser direcionados, porque Deus quer nos levar ao propósito, mas muitas vezes nós não queremos ouvir os propósitos que Deus quer para nós. Existem tempestades que são causadas porque nós não ouvimos conselhos, porque nós queremos ser donos do nosso próprio nariz, nós achamos que nós somos autônomos da situação. Só que Deus está falando para nós, como o próprio Deus revela ao apóstolo Paulo, quando eles estavam sendo conduzindo prisioneiro para Roma. E no capítulo 27, o apóstolo Paulo vai dizer para o centurião, para aquele que estava governando o navio, falando assim: rapaz, não vai por aí não, porque senão vai dar pique, o negócio vai dar ruim para nós. E aquele homem olhou Paulo e desdenhou do direcionamento que o Espírito Santo tinha dado. E o barco naufragou. Sabe o que eu quero que você entenda? Saber ouvir conselhos que te levam a viver o centro da vontade de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que ouvir conselho de qualquer pessoa que não tem um direcionamento, que não está ligado dentro de um propósito, porque nós temos que ser seletivos sim, para ouvir um conselho de alguém, mas nós também temos que ter o discernimento, para saber que aquele conselho está nos conduzindo para nós termos um livramento e não vivermos uma tempestade ocasionada pelas nossas próprias mãos. Precisamos acordar a tal ponto que, se não acordarmos, vamos viver no centro do furacão a todo instante. E Deus está falando para nós: acorda, abra o seu olho. Da mesma forma que Jesus olhou os seus discípulos e disse: vocês têm que ter fé, a fé de vocês é pequena. Ele está falando para nós assim: saiba ouvir, saiba filtrar e saiba discernir aquilo que está sendo direcionado para você. Não ponha sua mão no arado
sem o direcionamento. Deus está nos conduzindo para propósitos eternos. Então viva o propósito que Deus tem para você. Todos nós precisamos recorrer ao capitão do barco. Os discípulos estavam no barco, Jesus estava dormindo, mas quem era o capitão do barco mesmo dormindo? Jesus. Jesus é o capitão da sua vida. E a qualquer dificuldade, você não tem que bater na porta de qualquer outra pessoa, invocar qualquer outro nome, a não ser o nome de Jesus para te socorrer. Não tem como nós fugirmos do centro da vontade de Jesus. Nós temos que recorrer a Ele, porque só dele vem o direcionamento que instaura paz em nossas vidas. Jesus está nos olhando nesta noite. E o propósito dele para nós é nos conduzir debaixo do centro da sua vontade. Precisamos entender que precisamos recorrer a Ele. E precisamos entender que nós precisamos nos chegar a Ele. Imagine só, evangelista. A tempestade estava grande. Se os discípulos estivessem longe de Jesus, ele ia ouvir eles chamarem? Não. Porque a tempestade estava grande. Chuva, trovoada, o mar açoitando o barco. Os discípulos tiveram que chegar próximo a Jesus, tocar em Jesus. Acorda, mestre, a tempestade está aqui, nós estamos morrendo, o senhor não está percebendo? Chegar próximo de Jesus e reconhecer e entender que Jesus, mesmo com os seus olhos fechados, ele estava vendo o que estava acontecendo, e Jesus está vendo o que está acontecendo na sua vida. Essa tempestade vai acabar, esse problema vai ser sanado, essa dificuldade vai terminar. Você viverá um propósito eterno do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Você viverá o propósito dele. É necessário nós mantermos o equilíbrio. Porque quando nós desequilibramos, nós saímos do natural e entramos em uma visão distorcida. E Deus quer que nós tenhamos equilíbrio para viver o centro do seu propósito. Precisamos olhar a situação. E o que o direcionamento central dessa palavra hoje para nós é que nós temos que romper a dúvida e viver pela fé do propósito estabelecido por Deus sobre as nossas vidas. Vença a dúvida e olhe para Jesus, porque só através do propósito dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, você viverá propósitos eternos. Não tem e se, o e se não existe, ou é ou não é, e o Senhor está dizendo: vai, chega. Ele é poderoso para dizer: acalma-te vento e acalma-te mar. Não é pelo seu entendimento, não é pelo seu conhecimento, é pelo poder dele se manifestando na sua vida e você vivendo o sobrenatural de Deus. É só através do sobrenatural de Deus que vivemos propósitos eternos. Não tem para onde nós fugirmos. O propósito de Deus é nos estabelecer dentro do centro da sua vontade. Porque o propósito de Deus não é só nós virmos ao culto, mas é nós também sermos um instrumento de Deus para vidas serem alcançadas
pela graça que se manifestou em nossas vidas. Precisamos acordar e deixar de olhar a tempestade e focar só em Jesus, porque quando nós estamos focados em Jesus, a tempestade pode vir da forma que for, porque quando nós olhamos os discípulos sair correndo, atordoados, e falar: mestre, nós estamos morrendo, talvez Jesus olhou aquela situação, olhou para eles e falou assim: rapaz, vocês estão com medo disso aí, acalma-te vento, acalma-te mar, e se fez bonança porque Ele é Deus. Esse é o propósito do Deus que nós servimos. Os tipos de tempestade que vão vir sobre a sua vida, só vão vir para te forjar e te conectar ao Senhor, no centro da vontade dEle. As tempestades e aflições que vão vir sobre a sua vida, só vão te fazer ficar mais próximas do Senhor, e viver o seu plano, o seu propósito. Enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos passar para a próxima fase, que é a fase de olhar e falar assim: eu acredito, mesmo que eu ainda não estou vendo acontecer, eu acredito no milagre, eu acredito que a tempestade vai acabar, eu tenho fé e eu acredito que o Senhor se manifestará na minha vida, na minha família. Esse é o propósito do Senhor. Curve a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos direcionou, ó Pai, para que em meio às tempestades que sobrevenham sobre as nossas vidas, a nossa fé esteja firmada no seu propósito sobre nós. Venha nos direcionar, Senhor, a enxergar que o Senhor é o mesmo Deus que usa a nossa vida para impor as mãos sobre alguém. O Senhor também é o mesmo Deus que vai realizar o milagre que precisamos. O Senhor é o mesmo Deus que vai quebrar as barreiras, as muralhas que estão tentando se levantar, e vai se manifestar em nossas vidas, e veremos o quão grande é o Senhor pelo poder da sua ação sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos tirar as ofertas.